Então, por que que tem umas pessoas com propensão a serem Ganhar mais peso. gordinhas, a ganhar peso, e outras que vão tranquila a vida inteira? Isso é genético? Sim. Primeira coisa, a gente tem que ter uma ideia da evolução da humanidade. Nós passamos milhares de anos vivendo num ambiente de escassez, falta de alimento. Além de faltar alimento, para buscar o alimento, o ser humano tinha que correr, caçar, fugir do predador. Então a gente foi programado para ser extremamente econômico. O organismo tinha que economizar energia, senão a gente morria. Ok, faz 100 anos, um pouco mais do que isso, que nós saímos da falta de alimento para excesso de alimento. E sem nenhum exercício. E sem nenhum exercício. Ou seja, não tem nada de surpreendente em que a população como um todo ganhe peso. E aqueles que eram os mais geneticamente selecionados, seleção natural mesmo, selecionados para resistirem à falta de comida, que várias vezes aconteceu isso na humanidade, até mesmo na Segunda Guerra Mundial na Europa, 60 anos atrás, ok, selecionados, não foram? Foram. São os mais eficazes. Para o quê? Não morrer na escassez. Só que no ambiente de excesso de comida, que a gente chama de ambiente obesogênico, eles vão ganhar peso. Então, aqueles que sobreviveram viraram vítimas da atualidade. Quem errou? A humanidade, né? Não foi a natureza. Agora, E como que a gente vai conseguir hoje? Bom, as condições estão postas, né? A humanidade é essa, a gente está numa sociedade cada vez mais tecnológica, em que essa história de você fazer exercício é um negócio que você tem que Quase se uma programar miragem. para isso, você tem que se programar, né? É verdade. Então, e como que a gente vai fazer? Existe já na indústria do alimento, sei lá, pensando todas essas condições para fazer com que a gente não fique doente? Sim, olha, algumas coisas importantes, né? Primeiro lugar, a gente gastava mais. A discussão quase o tempo todo fica em cima de come. Sim, a gente está comendo errado, mas a gente come quanto a mais do que antigamente? 30%, 50%, 10%. Só que a gente... qualidade, E se a gente né? considerar que tudo que a gente faz, a gente recebe amigos em casa, em volta da mesa. Sim. Às vezes é uma culpada, porque ela recebe na casa dela com uma mesa farta. Culpada. Nós estamos discutindo Não, eu culpa acho aqui? Não, acho que isso. não, né? É ótimo isso. Ninguém é culpado aqui. Mas é uma cultura, a gente tem essa Sim. cultura de todo mundo. Mas é Você super recebe gente na agradável, eu tua acho, casa, comer. você convida a pessoa para comer. Eu sinto culpada por comer. E nem pode se sentir culpado em oferecer alguma coisa Não, que mas seja a gente apetitosa. oferece em excesso, a gente está numa cultura de estar sempre em volta da mesa, sempre comendo. Mas sempre esteve. Sempre esteve. Desde a descoberta do fogo, a gente foi para em volta da mesa. Então, gente, não vamos Não é botar a isso. culpa nas coisas que são normais. Antes da Zezé falar, antes de senhora explicar essa coisa que a Zezé falou de qual é a saída, né? O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, é como lidar, porque hoje, cada dia mais se fala em todas as pessoas estão ficando obesas, há os riscos para a saúde, e você cria uma geração de culpada. Eu vou usar a palavra que a Noêmia usou da culpa, porque todo mundo se sente culpado porque está comendo. Se você pega, você está doido para comer uma coxinha. Aí você vai pegar, você fala, não posso comer isso. Ou assim, é verdade. Sim, e o que eu quero conversar, assim, o senhor como médico, como endocrinologista, vocês têm trabalhado mais o emocional das pessoas para dizer, para poder orientá-las de que é possível você ter uma alimentação saudável, uma vida legal, mas você separar essa coisa emocional do que a saúde, porque o grande desafio, eu acho que é esse. Gente, só que a gente precisa sair para o intervalo e o Dr. Bruno Gelonesi responde isso daqui a pouquinho depois do intervalo. Olha, a gente está aqui de volta com Entre Elas, mas o Dr. Bruno Gelonesi estava falando com a gente no bloco anterior, mas ele tem um depoimento a fazer agora que ele fez na hora do intervalo e a gente achou que ele devia fazer esse depoimento aqui ao vivo para vocês aí de casa. Por favor, doutor. Sim, meu depoimento. Estou adorando estar entre vocês. O programa é Entre Elas.
bendito sou entre as mulheres. Só que vocês perguntam e não me deixam responder, né? Então, deixa eu terminar aquela história do por que as pessoas engordaram. Então vai lá, palavra, ó, gente, zíper na boca. É, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não. Nós falamos que, estava falando sobre as pessoas em geral, aumentaram 10, 20, 30% o que comem. Não dá para atribuir ou dizer que essa é a causa única do aumento do peso na população em geral. Por um outro lado, a gente diminuiu entre 90% e 95% do que fazia de exercício na antiguidade. Então, o ponto principal é aí. E aí, o que é fazer exercício? Esse que é o ponto. A Noêmia falou, uma vez por semana subir 9 andares de escada. Pode, tá bom? E você também falou sobre a necessidade de fazer alguma coisa programada, ir para uma academia. É um saco, tem que agendar. Ué, todo mundo está olhando o relógio o tempo todo. Vamos falar um pouco sobre isso. Existem duas coisas diferentes. Atividade programada, que é essa da academia, e atividade não programada. Os nossos ancestrais iam para a academia? Não iam. Eles não precisavam disso. Então, se eles iam fazer um jantar, oferecer, que é uma coisa saudável, no contexto saudável socialmente, como ser humano, eles faziam o quê? Ok, vou fazer um bolo de milho. Ia caminhando até o milharal, pegava o milho, ralava o milho no braço. Ou seja, não estava programada, mas o tempo todo estava fazendo atividade física. E a gente fica com esse mito de que vai colocar 1 bilhão de pessoas dentro de academia. Atividade não programada. Que é qual? Caminhar o máximo possível e trabalhar a pé dentro do que é possível, né? Limpar o jardim, sair com o cachorrinho, passear com o cachorrinho, com a mãe.